boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para essa live de hoje. Nossa proposta hoje é fazer uma reflexão a respeito de corpo e psique, né? A nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com entre o nosso corpo e a nossa psique, a nossa estrutura emocional. A Sandra está me dizendo que está sem som, mas eu acho que agora já normalizou, né? Então, eu acredito que todos estejam ouvindo. Bem-vindo, Maurício, bem-vindo, Nilza. Muito legal tê-los aqui comigo mais uma vez. Já estava ficando com saudade de estar com vocês aqui na segunda-feira, já faz um tempo que a gente estava sem fazer a live, né? E muito bom retomar aqui as nossas reflexões. E eu já quero deixar vocês muito à vontade para participarem comigo aqui, para trazerem suas dúvidas, suas perguntas, à medida em que o tema for se desenvolvendo, para que a gente possa compartilhar conhecimento, vivenciar esse momento de uma forma mais profunda, de uma forma mais abrangente, né? E como eu disse para vocês, hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Ênia Vieira, que vai estar aí com a gente, também compartilhando o conhecimento, né, que ela tem. Ênia é uma consultora de imagem e com uma boa experiência aí nessa área de atuação, e a imagem tem tudo a ver com o corpo, né? Bem-vinda, Karina, bem-vinda, Thalita, bem-vinda, Estela, muito legal ter vocês aqui, o Paulo também, muito legal, sejam muito bem-vindos. A nossa proposta aqui então é refletir a respeito do corpo e da nossa psique, né? O tema é corpo e psique, identificação e autoimagem, né? Primeiramente, eu acho interessante contextualizar que nós, seres humanos, vivemos essa nossa experiência nesse plano da existência e temos três dimensões. É como se nós existíssemos em três dimensões numa existência só, né? Existe uma dimensão, vamos lá, vindo de cima para baixo, né? Existe uma dimensão que é a dimensão que nós chamamos de nous, né? Que é a dimensão espiritual, a dimensão aonde a gente verifica a percepção de algo que transcende aquilo que é imediatamente visível, né? É a dimensão do nous, é a dimensão da espiritualidade. Logo abaixo a gente tem a dimensão da psique, que é onde o nosso mundo interior se manifesta, onde as nossas emoções se manifestam, aonde o nosso mundo psíquico se manifesta, né? É a psique. E logo abaixo nós temos então a dimensão do corpo, do soma, né? O soma é o corpo. Então nós somos formados, nós estamos habitando nesse corpo e estamos vivenciando as três dimensões da existência. O corpo, a psique e o nous, né? O corpo como experimentação desse plano físico, material, de contato, de relacionamento. O plano da psique como um mundo interno, inexplorado e desconhecido. E o plano da espiritualidade, que é o plano da transcendência. É o plano onde está a proposta da existência, que é conseguir nos conectar com a imagem de Deus que há dentro de nós, né? E aí nós vamos trabalhar também, quero trazer também para vocês aqui, o conceito de saúde, que já que nós vamos falar de corpo, nós vamos atrelar esse assunto do corpo com a nossa saúde, tanto a nossa saúde física como a nossa saúde psíquica, emocional. Então, segundo a OMS, saúde é o bem-estar total do indivíduo. É o bem-estar físico, mental e espiritual do indivíduo. Ou seja, até a OMS reconhece essas três dimensões: o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar espiritual. Ou seja, a capacidade da pessoa encontrar a transcendência da existência, a transcendência da vida. E aí nós vamos para entender um pouquinho esse tema do corpo e esse tema da identificação.
eu quero falar para vocês, e eu já até abordei um pouco isso em outra live, como é que acontece o desenvolvimento da consciência. Quando nós nascemos, nós estamos imersos, comungando de todos os conteúdos emocionais do inconsciente materno. E à medida que vamos crescendo, vamos também comungando desse inconsciente, do inconsciente familiar. Mas num primeiro momento, a criança tem a percepção de que ela e a mãe são uma coisa só. Ela faz parte do mundo emocional da própria mãe, ela comunga, ela recebe, ela compartilha, ela é nutrida pelo mundo emocional da mãe, ou seja, pelo inconsciente pessoal da mãe. E através dessa nutrição do inconsciente pessoal da mãe, a base da existência física, ela se forma, que é o inconsciente pessoal daquela criança. E ela vai viver essa ligação ela é pós-nascimento, mas eu costumo dizer que é como se o cordão umbilical emocional ainda continuasse existindo. Ela vai viver essa relação onde não existe diferenciação emocional dela e da mãe até aproximadamente 3 anos de idade. 2 anos e meio, 3 anos, ela vai viver essa identificação, esse compartilhamento do conteúdo emocional materno. Com 2 anos e meio, 3 anos, uma criança já começa a identificar a existência de um eu independente da mãe, a existência dela independente da mãe, quando ela se afirma como um eu, quando ela se pergunta para uma criança e ela diz eu quero. Esse eu é o primeiro passo da formação da consciência. Quando uma criança diz eu, é sinal que ela começou a perceber que ela e a mãe são duas coisas diferentes, são duas pessoas diferentes. E quando ela então se assume como uma pessoa e assume o seu próprio nome, digamos assim, quando se pergunta para uma criança quem, e ela diz eu, Pedrinho. Então, nesse momento, nós percebemos que o eu se identificou com aquele corpo, se identificou com aquela pessoa, com aquela apresentação física do Pedrinho. Eu, Pedrinho. Nesse momento, nós costumamos dizer que esse eu também a psicologia chama de ego, que é o primeiro complexo que se forma dentro da estrutura psíquica de uma pessoa, é o complexo do ego. É o complexo que afirma a existência. E uma característica desse eu é que ele, para existir, ele precisa se identificar. A primeira identificação que acontece desse eu, de cada um de nós, é com o nosso próprio corpo. Porque o corpo, ele é a expressão mais viva e mais nítida da nossa existência. Então nós, ao nascermos, nos identificamos com o nosso corpo. Então tudo aquilo que nós vamos nos fazendo ao longo da vida tem a ver com o nosso corpo, com a imagem que nós temos de nós mesmos. Se nós fôssemos levados a abstrair a existência de nosso corpo, como então nós nos definiríamos? É quase que impossível a gente pensar numa definição de nós mesmos nesse plano da existência sem que a gente considere o nosso corpo como base fundante de quem nós somos. Portanto, o tema corpo, ele é um tema extremamente importante na identificação de quem nós somos. O corpo, ele é uma expressão da alma, ele é também uma expressão da psique. Existe essa relação de identificação com o corpo, e essa relação vai dizer da identidade, vai dizer da personalidade dessa pessoa no mundo, e ele vai também dizer da materialidade, do apego que essa pessoa vai ter com ela mesma, com o próprio corpo. E dessa relação da identificação do eu com o corpo, nasce aquilo que é o tema da existência de todos os seres humanos: o medo da morte. O medo de perder a identificação.
A morte nada mais é numa sensação psicológica do que a perda da identificação com o próprio corpo. E aí quem eu serei se meu corpo não existir? Como eu estou identificado com esse corpo, ele é a afirmação da minha existência. E o corpo também, psiquicamente, ele nos faz ter uma conexão direta com o complexo materno. Ou seja, a forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio corpo, ele fala muito de tudo aquilo que nós vivenciamos com a nossa mãe, seja na presença dela ou seja na ausência dela. Porque a mãe é aquela que nos recebe. Primeiramente, é aquela que nos gera. É aquela que gera durante 9 meses. É aquela que nutre durante 9 meses, mesmo que a gente ainda não exista para o mundo. E quando nós nascemos, a mãe é aquela que dá a luz, é aquela que pare, é aquela que recebe, é aquela que amamenta, é aquela que aconchega, é aquela que cuida, é aquela que faz crescer. Então a mãe nos dá a tônica do nosso relacionamento com o nosso próprio corpo. E o corpo, como expressão da alma, ele também reflete a nossa estrutura psíquica. Ou seja, é como se a gente pudesse dizer que o corpo tem uma psique própria. O corpo, ele manifesta as emoções vividas na dimensão da psique. Assim como a psique e o corpo também manifestam aquilo que é vivido na dimensão da espiritualidade. Portanto, o ser humano ele vive as 3 dimensões da existência num só recipiente. No corpo está, além do próprio corpo, a psique e o espírito. Ou podemos chamar também de alma, de centelha divina. Tudo isso é vivido num único recipiente, o próprio corpo. E muitas vezes, o que nós vemos hoje nas dinâmicas humanas são as pessoas se desconectando do próprio corpo. E ao se desconectar do próprio corpo, a gente perde um pouco ou muito da vivência de uma dessas dimensões da existência humana. E é interessante a gente poder perceber essa psique do corpo, porque nós vivenciamos as emoções através do nosso corpo. Basta ver que, comprovadamente, uma pessoa que, num estado de raiva, ela acaba tendo, numa reação física, a sua força corporal multiplicada por muitas vezes. Portanto, tudo aquilo que se vive no mundo das emoções é sintetizado, ele é vivido também no nível do corpo, ele é somatizado no nível do corpo. E isso vale para toda aquela estrutura que nos fundamenta beneficamente e vale também para aquilo que não nos fundamenta beneficamente. O corpo ele vai sempre refletir aquilo que a gente vive no mundo da psique, no mundo das emoções. A vivência das emoções ela é física. Uma pessoa que sente amor, que sente aproximação, que sente carinho, ela quer abraçar, ela quer estar junto, ela quer compartilhar. Porque o corpo é a expressão da psique. Existe, como se a gente pudesse dizer, uma psique no próprio corpo. O corpo, ele é a expressão das emoções da alma. E toda vez que eu me desconecto do meu corpo, e eu digo isso quando nós deixamos de perceber o nosso corpo, então nós vamos vivenciar alguma descompensação nos outros 2 níveis da existência. O corpo, ele é a forma pela qual nós vamos poder vivenciar as experiências humanas, as experiências emocionais e as experiências até espiritual. O corpo, ele vai sempre refletir o mundo emocional. E quando esse mundo emocional ele está em desequilíbrio,
também o corpo vai refletir esse desequilíbrio. Tudo que se busca nessa relação das três dimensões humanas é a gente conseguir alinhar corpo, mente e espírito, para que a gente possa usufruir de toda a energia vital que existe dentro de nós. É muito interessante perceber essa manifestação da psique no corpo. E a gente encontra isso de diversas formas. E até em palavras bíblicas. Né? Por exemplo, Jesus disse: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós trouxermos essa palavra de Jesus para uma percepção psicológica, Jesus está dizendo que a boca, o corpo fala aquilo que o mundo emocional transborda. Portanto, uma pessoa que vive situações de extremo desgaste, de extremo estresse, de extrema demanda emocional, energética emocional, isso também vai se refletir no seu próprio corpo. O corpo, ele também manifesta o que a consciência se nega a ver. E aí nós falamos isso em outras lives, essa questão da estruturação da psique, aonde todo o trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho de contato com os conteúdos do inconsciente, para que eu possa integralizar esses conteúdos na consciência. E quando eu me nego a fazer isso, algo dentro de mim, na dimensão da psique, vai me obrigar a fazer. Então, se existe uma questão emocional na minha existência, e as questões emocionais, elas são também questões transgeracionais e sistêmicas, portanto, algo que se vive numa determinada geração, quando não olhado, quando não visto, quando não trabalhado, ele vai ser transferido para uma próxima geração. Porque nós temos uma convivência sistêmica, principalmente quando nós falamos de família. Existem traumas familiares, existem dores sistêmicas que elas pedem pela cura. E se uma geração não pôde fazer, a próxima herdará essa responsabilidade por essa cura sistêmica. E aí, existe uma estrutura dentro de nós, dentro da nossa própria psique, que é o que nós também chamamos de imago Dei, ou seja, é a imagem de Deus em nós. É o nosso self, que nós tratamos também em outras lives. É o nosso self, é a imagem de Deus em nós. É Ele que gera toda a proposta evolutiva, toda a proposta do despertar da consciência. Portanto, nós temos dois caminhos no despertar da consciência. Aquele em que nós tomamos a decisão de olhar para aqueles conteúdos que nós precisamos olhar, mesmo que eles nos machuquem, mesmo que eles doam nesse trabalho. Ou então, se nós nos negarmos a olhar para isso, o nosso self nos obrigará a olhar. E uma das formas que ele faz, que o self age para gerar uma proposta de transcendência na existência, é através do nosso próprio corpo. E aí a gente é levado a pensar que um desequilíbrio emocional, ele pode causar também um desequilíbrio físico. Portanto, uma proposta, uma demanda, um conteúdo traumático que não trabalhado, ele pode ser materializado fisicamente para que a pessoa seja obrigada a olhar para aquilo. A nossa estrutura, essas três dimensões da existência, ela nos possibilita que nós nos mantenhamos aderentes, seja por consciência ou seja por propostas que são geradas até por um sistema de fuga. A gente tenta fugir conscientemente de uma dor existencial e aí o nosso self então nos coloca, às vezes, essa dor da existência no nível do corpo. Já que você fugiu de olhar isso pelo nível da psique, já que você fugiu do contato com o inconsciente, então você não terá como fugir do contato físico.
e o contato físico, quando um desequilíbrio emocional se manifesta no físico, ele é inegável. Não tem como a gente dizer que não está acontecendo. Uma pessoa que tem uma demanda orgânica que praticamente 100% das vezes ela é patrocinada por conteúdos emocionais. Essa pessoa não tem como fugir daquilo que se manifesta no próprio corpo. O que se manifesta na mente, aquilo que se manifesta no mundo emocional, ela ainda tem o recurso da negação, mas quando se manifesta no corpo, ela é colocada frente a frente com aquilo que realmente ela precisa ver. Existe então um sistema que nós podemos chamar de um sistema de retroalimentação entre o corpo e a mente e o corpo, entre o espírito e o corpo, entre o corpo e o espírito. Tudo aquilo que se vive numa dimensão se reflete na outra. A grande temática da existência é a gente conseguir fazer o alinhamento entre o soma, a psique e o espírito. Entre o mundo material, entre o mundo psicológico e o mundo espiritual. Os três níveis da existência humana. E para que a gente possa olhar para aquilo que se manifesta no nosso corpo, é preciso que a gente tenha uma capacidade de simbolizar. Então, por exemplo, uma pessoa quando tem uma manifestação de uma emoção no próprio corpo, através de uma doença, por exemplo, a forma dela trabalhar com aquela doença é ela conseguir simbolizar, conseguir perceber o que é que aquela doença está dizendo para ela. Uma pessoa, por exemplo, que manifesta uma pressão alta numa idade muito jovem. Aquela descompensação física está falando de alguma descompensação emocional, alguma descompensação vivida no nível da psique, e que, como não foi olhada, somatizou no corpo, para que então a pessoa possa ter a oportunidade de olhar para aquilo. Então, é uma vivência de um intercâmbio direto entre as três dimensões da existência. Eu deixo vocês à vontade para iniciarem aí, fazer as perguntas, as dúvidas que surgirem. A proposta aqui hoje é a gente nem tanto fazer uma exposição tão longa, mas a gente conseguir compartilhar, conseguir aí trazer para reflexão esse assunto tão importante que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele expressa a nossa energia vital. E muitas vezes uma pessoa se vê sem energia diante da vida, sem energia para realizar aquilo que ela sonha, sem energia para concretizar, para construir a vida que ela deseja. E se ela procurar visualizar o que o corpo está dizendo, na verdade existe uma comunicação. O corpo está expressando algo que acontece no nível das emoções, algo que acontece no nível da psique. E aí a gente tem uma primeira pergunta aqui da Nabila, se tem algum dos três níveis que é mais dominante que o outro. Podemos dominar mais um dos três níveis do que o outro para ficar mais fácil de equilibrar todos eles? Na verdade, a tônica é a gente conseguir fazer um alinhamento, ou seja, aquilo que o espírito fala, a mente absorve, e aquilo que chega na mente se reflete no corpo. Não existe um nível que seja mais dominante ou que seja mais preponderante. Mas nós não podemos abrir mão do nosso corpo para viver só o nível das emoções, só o nível da psique ou então só o nível da espiritualidade. Todos eles são parte do que nós somos. E essa identificação que nós temos com o nosso corpo, ela é importantíssima. Porque o sentido de identidade enquanto estivermos nesse plano, ele também será dado pela forma como nós percebemos a nossa existência física, o nosso corpo. E o corpo manifesta muitas questões emocionais.
Quando, por exemplo, tem uma pergunta da Ana aqui, o que não a identificação com o corpo, com o próprio corpo pode significar? O que a não identificação com o próprio corpo pode significar? Como eu iniciei dizendo, nós temos aí uma questão sistêmica na nossa chegada nesse plano da existência, que nós comungamos desse conteúdo emocional materno e que ele vai dar diretamente a relação com o nosso corpo. Mãe é corpo, corpo é a relação com a figura materna. Às vezes você tem uma pessoa que não tem um autocuidado, que não zela pelo seu próprio corpo, e isso em qualquer dimensão do que nós possamos entender. Pessoas que não cuidam da saúde, que não cuidam de manter a saúde do corpo dentro de um nível que seja saudável, pessoas que acumulam sobrepeso, que acumulam hipertensão por desregramento de alimentação. Tudo isso está falando de uma demanda emocional que está atingindo o corpo, ou seja, de um desequilíbrio emocional que está chegando no nível do corpo. E muitas vezes esse desequilíbrio é vivido de uma tal forma em que chega um ponto em que a pessoa já não se reconhece mais com o próprio corpo. Já perde um pouco daquele nível de identificação com o próprio corpo. Agora, existem pessoas que já não desenvolvem a identificação com o próprio corpo, não se reconhecem no próprio corpo. E isso está falando da relação do complexo da pessoa com o complexo materno, com todas as memórias afetivas vividas na relação materna. Então, trazer à luz da consciência os conteúdos do mundo emocional é sempre a via mais fácil para que a gente possa integralizar os 3 níveis da existência, o nível do soma, o nível da psique e o nível do espírito, o nível do nous, do espírito espiritual. Tudo isso é a nossa composição. O nosso corpo, ele é a via de manifestação da alma, ele é a via de manifestação do nosso mundo emocional. E aí a gente precisa, com esse olhar, com essa percepção, perceber que o nosso corpo fala. O nosso corpo fala aquilo que o nosso coração transborda, aquilo que nosso coração manifesta, aquilo que habita dentro de nós. Aí temos uma pergunta aqui do Rodrigo, se a transexualidade entra dentro desse contexto. Qualquer pessoa que esteja nesse plano, vivenciando a existência, ela terá demandas na vida dela, que são propostas da evolução. O que se chama, o que você está dando nome, que a sociedade reconhece como transexualidade, muitas vezes é um não reconhecimento da pessoa dentro do seu próprio corpo. E talvez não necessariamente ela tivesse que mudar ou alterar o seu próprio corpo, mas talvez ela tivesse que olhar para o mundo emocional, porque o corpo está manifestando aquilo que transborda as emoções. Portanto, existe aí um complexo materno, existe aí um complexo paterno também que se manifesta no corpo. Olhar só para o corpo para tentar resolver as questões também não resolve. Olhar só para as emoções e anular o corpo também não é a solução. Portanto, o que resolve é alinharmos as questões físicas, emocionais e as questões da transcendência. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Lenice. O medo que o ser humano tem da morte pode ser então o medo da perda do corpo? Sim, é o medo da perda da identificação. Para que a gente possa existir como pessoa, a gente se identifica e se identifica com o nosso próprio corpo, né? O corpo é o que afirma a nossa existência. Portanto, se eu imagino em perder o meu corpo, eu estou imaginando a possibilidade de não mais existir. Isso nos leva a pensar, a refletir, que a existência não pode se limitar ao mundo físico.
A existência não pode se limitar ao corpo. Porém, fruto dessa identificação, existe toda uma estrutura de crença social, aquilo que eu chamo também de espírito da época, onde o corpo é extremamente valorizado por algumas pessoas e desvalorizado por outras. Mas vamos nos ater à questão da hipervalorização do corpo. Isso é patrocinado por uma estrutura social também, que conhece assim intimamente a estrutura emocional do ser humano e manipula isso para que o ser humano fique somente nesse nível da existência, no nível da materialidade, no nível físico. Quando nós percebemos que existe algo, uma função dentro de nós que faz a transcendência do mundo físico para o mundo psíquico e para o mundo espiritual, quando nós percebemos que essa função se manifesta através do nosso self, através dessa imago Dei, dessa imagem de Deus que há dentro de nós, então nós nos colocamos a serviço da existência. E se colocar a serviço da existência é perceber esses 3 níveis da existência. É perceber que existe um nível físico, mas existem 2 níveis acima do nível físico, que é o nível da psique e o nível da espiritualidade, do nous. E quando nós aceitamos a proposta dessa dinâmica do self, então nós percebemos que não precisamos ter o apego demasiado ao corpo, porque quando o corpo se finda, a existência não acaba. A existência, ela transcende a percepção do próprio corpo. Aqui nós temos uma pergunta da Karina, perguntando: um desenho ou uma escrita feita por uma criança sobre a morte, sobre a vida ser curta, aparentemente como forma de brincadeira, pode ser uma manifestação do inconsciente? Com certeza, Karina, com certeza. Não existe nada que seja só brincadeira. Aliás, não existe nada que aconteça na nossa vida que seja por acaso. Todas as coisas estão dentro de uma sincronicidade, estão dentro de um simbolismo. E tudo isso é manifestação do inconsciente. Quando uma criança começa a se identificar com o próprio corpo, e que ela começa a ter esse contato com a vida e o contato com a notícia da morte, o medo existencial começa a se manifestar. E aí a importância dos pais começarem a chamar essa criança, sim, para o contato com o seu próprio corpo, contato com a existência, mas também começar a despertar de forma lúdica a transcendência da alma, a transcendência da existência. Ou seja, existem níveis da existência. Existe um nível que é o nível das emoções, o nível da psique, existe o nível da espiritualidade. E aí a Ana Narese está me perguntando, muito legal, Ana, ter você aqui com a gente, está me perguntando quais seriam as consequências de alguém que é sensível. Eu não consegui entender a sua pergunta, Ana. As consequências com relação a quê? Se você conseguir aí escrever, detalhar um pouquinho mais sua pergunta para que eu possa responder, tá? A Sandra está perguntando, quando não tem a relação adequada com a mãe, ela está propensa à não identificação do próprio corpo e nem sempre o complexo materno é o responsável, quando há uma relação adequada com a mãe. E existem também outros fatores que podem influenciar nisso. Mas eu costumo dizer que 99% de todos os problemas de uma pessoa estão relacionados à sua origem, estão relacionados à sua história, estão relacionados ao complexo materno e ao complexo paterno. Porque nós somos a continuidade de uma geração, nós somos uma continuidade sistêmica. E dentro de nós existem muitas outras existências. Dentro da nossa psique, como nós comungamos do inconsciente, o inconsciente pessoal materno, a nossa mãe, quando nasceu, também comungou do inconsciente pessoal materno,
da nossa avó. E a nossa avó, quando nasceu, comungou do inconsciente pessoal materno da nossa bisavó. Portanto, dentro de nós não existe somente nós. Existe as gerações acontecendo através de nós, se realizando através de nós, realizando as propostas da existência sistemicamente através da nossa própria existência. Portanto, uma demanda emocional com a mãe, e aí nós não temos condição de dizer que não existe uma demanda emocional com a mãe, que não existe algo, uma questão de complexo materno numa pessoa. Porque por mais que pai e mãe tenham feito o melhor que tenham podido, em algum momento eles deixaram algo a desejar. E quando deixa algo a desejar, esse algo a desejar é a tônica da proposta de evolução daquela pessoa. Porque pai e mãe faz tudo o que pode. Mas somos seres imperfeitos, somos seres perfeitamente imperfeitos. Portanto, na nossa imperfeição, existe também uma proposta. O que torna um pouco difícil é a gente afirmar que a relação construída com mãe ou pai foi totalmente sadia. Porque essa relação só poderia ser totalmente sadia se houvesse um nível de perfeição que não é a realidade humana. Portanto, sempre existirá as demandas afetivas do complexo materno e do complexo paterno. Corpo está relacionado com mãe. Se eu não tenho a percepção do meu corpo, de autocuidado, de zelo por aquilo que eu manifesto ser através do meu corpo, isso pode estar me levando a refletir sobre o quanto eu me senti merecedor de ser amado, cuidado, acolhido e nutrido pela minha própria mãe. Qual é a percepção que eu tenho da minha mãe através do meu próprio corpo? Uma pergunta do Fábio aqui. Então, toda e qualquer manifestação do corpo em termos de enfermidades é um reflexo dos outros dois níveis? Sim, Fábio. Sim. Existe aquilo que a gente chama de somatização. Toda doença vivida no corpo, ela é psicossomática. Ela vem de uma dimensão que não é o próprio corpo. E aí, então, a gente pode estar pensando, né, a gente pode refletir sobre aquelas crianças que manifestam, por exemplo, uma demanda física, uma questão de saúde no próprio corpo até os 2 anos de idade, onde ela não tem ainda uma consciência totalmente formada. E aí nós somos levados a pensar nessa questão que eu mencionei, que é a transgeracionalidade. Ou seja, aquela doença que se manifestou em uma determinada criança, ela é uma proposta de equilíbrio de questões de gerações anteriores. Ela é sistêmica, ela se apresenta pedindo a cura sistêmica. Ela está pedindo um equilíbrio desse sistema. Ela está trazendo uma questão emocional daquela família que não foi olhada numa determinada geração e está sendo trazida para que seja olhada numa geração atual. Portanto, às vezes a gente observa crianças que trazem algumas patologias, algumas manifestações de saúde desde muito cedo, e elas estão anunciando para aquele sistema, na verdade, elas estão anunciando a cura para aquele sistema. E tudo vai depender da forma com que os pais, ou o sistema, ou as pessoas que estão ao redor daquela criança acolherem aquilo e lidarem com aquilo. Porque se houver amor, se houver entrega, se houver cuidado, se houver preservação, se houver nutrição, se houver doação, se houver aceitação, então a cura sistêmica pode acontecer através daquela proposta da existência. Quando algo não é olhado no nível da alma, no nível da psique, então ele vai ter que ser olhado no nível do corpo. E isso também é vivido através das gerações. E aí tem mais uma colocação aqui, já passou. A Ana, sobre a minha pergunta, eu quis dizer que
ser sensível em relação aos sentimentos pode ser algo preocupante, algo que possa ter problemas futuros? Na verdade, Ana, nós estamos todos numa busca de sensibilização. Todo o processo do nosso autoconhecimento, do nosso autodesenvolvimento, ele é um processo de sensibilização. A sensibilização, ela é uma manifestação também da conexão entre corpo, mente e alma, entre o corpo, mente e o espírito. Quando eu me sensibilizo, significa que eu estou entrando mais em contato com os meus próprios sentimentos. E quando eu olho para os meus sentimentos, eu tenho a possibilidade de tratá-los no nível em que eles se apresentam. Então, as questões emocionais, as questões que são as propostas da existência, dos traumas, daqueles conteúdos do inconsciente, a dinâmica é que nós os trabalhemos no nível da psique. Por isso que esse chamado para o autoconhecimento é importantíssimo que nós o aceitemos. Porque caso nós fujamos desse chamado, caso nós neguemos as questões da existência, elas se apresentarão num novo nível. Elas se apresentarão no nível do soma, no nível do corpo, porque aí nós seremos obrigados a olhar para ela. Então, a sensibilização, ela é também um caminho de percepção. Agora, existe uma diferença entre aquilo que nós chamamos de sensibilidade emocional e aquilo que também chamamos de fragilidade emocional. A fragilidade emocional pode ser também um chamado de manifestação de alguma coisa que está acontecendo no mundo psíquico e que, se não cuidado, virá para o novo nível da existência, para o nível abaixo da existência, que também é o nível físico. Quando uma demanda emocional não é tratada no nível das emoções, às vezes ela se somatiza como uma depressão, que é uma expressão emocional, mas é vivida diretamente no corpo. A pessoa sente uma apatia diante da existência, ela sente uma drenagem da energia vital dela diante da existência. Portanto, é vivenciado sim no nível do corpo. Tratar cada proposta dentro do nível que ela se apresenta é uma atitude de saúde. E a importância do nosso corpo, ela é muito grande no nosso desenvolvimento. Expressões da nossa pele, sendo ele o maior órgão do corpo humano, como manchas, também é reflexo do interno? Sim. O nome aqui não está dando para verificar direito, mas sim, todas as manifestações físicas são psicossomáticas. Sejam demandas da própria existência da pessoa, sejam conteúdos emocionais herdados no inconsciente familiar ou sistemicamente, que quer dizer a mesma coisa. E é muito interessante porque quando se manifesta algo no nível da pele ou no nível respiratório, isso está diretamente ligado às emoções. Pessoas que têm questões emocionais que precisam ser olhadas, quando elas não olham para essas questões, o corpo manifesta nos mais diversos órgãos que existem. E como você disse, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Portanto, a pele é uma via de manifestações de questões emocionais que nós vivemos. Vamos lá, tem mais aqui uma pergunta da Regina. Pode-se relacionar a identificação do problema com a possível cura? Excelente pergunta, Regina. Eu costumo dizer que no veneno está o antídoto. Portanto, naquilo que se manifesta no corpo, está também a essência daquilo que vai curar o próprio corpo. Uma pessoa que carrega durante uma vida uma mágoa, um ressentimento, ou muitas vezes até um ódio de determinada pessoa, ela está trabalhando com um conteúdo emocional dentro do nível da psique, um conteúdo emocional extremamente denso e pesado. E quando isso não encontra um destino, quando isso não é trabalhado, quando isso não é dissolvido, ele vai tomando uma densidade tal
que ele se materializa, ele se somatiza no corpo. E às vezes uma pessoa manifesta um câncer ou qualquer outro tipo de doença, e que se ela olhar para aquela doença, para a dinâmica daquela doença, ela vai encontrar o espelho da emoção vivenciada no nível da psique, no nível emocional. Então, o cultivo de um ódio, de uma mágoa e de um ressentimento, ele vai ser manifestado no nível físico se ele não for curado no nível emocional. Porque aí no nível físico não tem como a pessoa fugir. E muitas vezes a vivência de um estado de enfermidade, ela é o salto quântico na vida de uma pessoa quando ela percebe a proposta que aquela demanda traz para ela. Quando ela consegue perceber a proposta que aquela enfermidade traz para a existência dela, para a evolução, para o aprimoramento dela, para o desenvolvimento dela. Porque aquela enfermidade vai fazer ela sentir coisas, perceber coisas e despertar coisas dentro dela que, se ela conseguir trabalhar de uma forma assertiva, ela sairá daquele estado de enfermidade de uma forma muito melhor do que ela entrou. Muitas vezes com aquela própria emoção que levou à doença, com a própria emoção curada, não só com o corpo. Portanto, existe uma via de retroalimentação. Assim como a emoção alimenta o corpo também alimenta a emoção. Aquilo que existiu no mundo emocional, no mundo psíquico, e que contaminou o corpo, se isso for simbolizado através do corpo, portanto, uma enfermidade que se manifesta no próprio corpo, se ela puder ser simbolizada, uma pessoa, por exemplo, que teve uma determinada doença, se ela conseguir simbolizar aquela doença, e o que isso significa? Significa ela fazer a conexão daquela doença, tornar aquela doença simbólica, porque aquela doença não é só doença, ela está simbolizando um sentimento que foi guardado. Uma raiva cultivada pode provocar uma cadeia de reações químicas, porque todo sentimento é vivenciado no nível físico, no nível do corpo. Quando nós vivemos uma forte emoção, ela desperta uma reação de diversos conteúdos no nosso organismo que vão se fixar em algum órgão nosso. E ao se fixar em algum órgão, se aquela emoção não for trabalhada no nível da psique, então a pessoa será obrigada a trabalhá-la no nível do corpo, através da dor, através do desconforto. E ao entrar em contato com esse desconforto, se ela simbolizar e conseguir resgatar aquele sentimento que levou àquela enfermidade, ela pode curar o corpo e curar a alma. E aí nós estamos falando da vivência de uma função importantíssima na nossa psique, que é a função transcendente, a capacidade da gente transcender de um nível para outro e encontrar sentido, propósito e significado naquilo que nos acontece. E aí, acho que é José Roberto, se eu não estou enganado, como tratar essas questões emocionais que nós vivemos? Muito boa pergunta, Zé Roberto. Essas questões emocionais, como tratá-las? Eu costumo dizer olhando para elas. Olhando para elas. E o que é olhar para uma questão emocional? Olhar para uma questão emocional é não fazer de conta que ela não existe. Às vezes se tem uma mágoa profunda de pai ou de mãe. E aí a gente mente para a gente todos os dias dizendo que aquilo não existe, dizendo que aquilo já foi superado, dizendo que aquilo é coisa do passado. Como dizem os jovens, SQM, só que não. Não é coisa do passado, porque continua afetando a pessoa no dia a dia dela, hoje. Portanto, aquela emoção, aquele complexo materno-paterno, aquele fragmento de memória traumática dotada de afeto, de sentimento, ela está presente hoje na vida da pessoa.
É como se a gente pudesse imaginar que a pessoa ficou presa no tempo. Ela continua vivendo naquela época da experimentação daquela vivência traumática. E aí a forma de trabalhar, de tratar essas questões emocionais é olhando para elas, é não fazendo de conta que elas não existem. Se existe uma mágoa com relação a pai e mãe, se existe uma mágoa com relação a um irmão, se existe uma mágoa com relação a qualquer pessoa do meu sistema familiar, a primeira coisa que eu tenho que fazer para curar essa mágoa é olhar para ela e admitir a existência dela. E às vezes isso não é tão fácil, porque nós desenvolvemos um sistema de culpa. Nós nos sentimos culpados por perceber que nosso pai ou nossa mãe são responsáveis por uma infelicidade nossa. E na verdade são. São até o ponto em que eu tomo posse, em que eu assumo a rédea da minha própria vida. Eles são responsáveis até o momento em que eu continuar me identificando como vítima da existência. Porque pai e mãe, como eu já disse para vocês, são dois grandes representantes da vida. E quando eu digo não para o meu pai, eu digo não para minha mãe, eu estou dizendo não para a vida, essencialmente. Portanto, olhar para os conteúdos, admitir que seu pai ou sua mãe te machucaram, admitir que eles te trouxeram conteúdos sombrios que te fizeram e te fazem sofrer. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, caso você não consiga, e muitos de nós, quase que a maioria, para não dizer a totalidade, não conseguimos lidar totalmente com os nossos conteúdos. O segundo passo que eu posso te dizer é procure um auxílio profissional. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, para que você possa fazer um trabalho de autoconhecimento. Fazer um trabalho de contato com esses conteúdos, ter alguém que pegue na mão e fale, vamos juntos, olhar para isso. Alguém que dê direcionamento, alguém que te fortaleça o seu eu, para que você tenha condições emocionais de olhar para os conteúdos da sua existência. A Isabela também está aqui perguntando, quando se manifesta o nível físico e a pessoa nega a origem e não trabalha isso, quais podem ser as consequências? Muito interessante. E aí eu vou ser muito direto para você, Isabela. Quando algo se manifesta no próprio corpo, e se manifestou no mundo emocional e a pessoa não cuidou, se manifesta no mundo físico e a pessoa não cuidou, esse é um movimento onde ela começa a olhar para um aspecto da vida, que eu costumo dizer que na vida só tem dois lugares para a gente olhar. Ou a gente olha para a vida, ou a gente olha para a morte. Quando algo chega no nível físico e a pessoa nega a origem, ela vai se encontrar com a morte. Porque às vezes é justamente aquilo que a alma está buscando. A alma às vezes não consegue aceitar a proposta da existência. Então ela faz toda a negação dos conteúdos emocionais, inclusive no nível físico. E aí ela pede como se fosse um desapego daquela identificação, porque aquela identificação ela não se parece, não se apresenta mais de forma sadia para aquela pessoa. Porém, isso também é uma fuga, porque as questões emocionais elas são propostas do nous, elas são propostas do espírito, elas são propostas do self. E se eu não vivi isso nessa geração, eu terei que viver isso numa próxima geração, seja através de mim ou seja através dos meus descendentes. Portanto, se eu imagino um sistema familiar equilibrado através das minhas gerações, eu me disponho a dedicar tempo e trabalho para olhar para as questões da minha própria existência. Porque isso é a busca da saúde sistêmica. É uma saúde que não fala só de mim, ela fala de mim, mas fala de todos aqueles que vierem depois de mim e fala de todos aqueles que vieram antes de mim.
Vamos lá, Daniela, super bem-vinda, Daniela, pessoa muito querida, Daniela Magal. Segundo o Dr. Bach, a cura está na virtude oposta da manifestação da doença. É interessante isso, né? É o que eu costumo dizer. No veneno está o antídoto. Né? Dr. Bach é o criador de toda a dinâmica dos florais, né? Dos primeiros florais, que são conhecidos como florais de Bach, e depois muitos outros foram desenvolvidos. Assim como também é a mesma dinâmica da homeopatia. Né? Tudo aonde está o veneno, também estará o antídoto. Por exemplo, um homeopata, quando ele trata uma criança com febre, ele não tira a criança da febre. E não tira a febre da criança através de medicação. Ele deixa a criança vivenciar a febre, porque a febre é uma forma de transcendência. Portanto, nessa expressão, nessa tratativa da homeopatia com o nosso corpo, está a expressão da transcendência da alma. Através daquilo que nos envenena, nós encontramos também o antídoto da cura. Portanto, nós não precisamos fugir das dores da alma. Elas são a grande possibilidade das curas emocionais e também das curas físicas. A Sandra perguntando aqui, quando a criança teve problemas respiratórios e está trazendo de outra geração, pode estar trazendo. Eu não ouso a afirmar a respeito disso, porque existem coisas que são muito maiores do que nós. Existem coisas que são sistêmicas, existem coisas que são propostas desse self grandioso que conecta todos nós, que conecta toda a humanidade e que simboliza essa imagem de Deus no inconsciente da humanidade. Esse self é o que dirige a existência. Existem percepções e comprovações de que coisas, demandas que não são resolvidas sistemicamente, elas atravessam as gerações e ficam como heranças sistêmicas para a próxima geração. Então, pode ser que isso se manifeste assim. Carlos, por favor, deixa essa live salva. Preciso muito escutar outras vezes a minha mãe Preciso muito escutar outras vezes e minha mãe poder assistir também. Legal, vai ficar salva assim no IGTV e vai ficar salva também no YouTube. Eu vou pedir então para quem fez as perguntas aí após a Ana, né, que está me perguntando aqui, quando você diz pai e mãe, você se refere quem te colocou na terra, pais de sangue, ou quem representa o papel de pai e mãe? Ambos, Ana. Diretamente, quem nos traz a vida é o nosso vínculo mais profundo, é o vínculo do sangue. Esse é o vínculo mais profundo. Agora, aqueles que são representantes das figuras paternas e figuras maternas, eles também têm uma fundamental importância na constituição desse complexo materno e desse complexo paterno. Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte da nossa live. Eu convido vocês a se reconectarem. A nossa live vai terminar nessa primeira parte da live e eu vou reconectar. Em 3 minutos eu reconecto a live e aí nós vamos ter a presença da Enia Vieira, a nossa consultora de imagem, para que a gente possa falar de um aspecto muito importante que é a autoimagem. Então eu convido vocês a em 3 minutos a gente se reconectar aqui no canal para a gente dar continuidade nesse profundo estudo que estamos fazendo.